rampa, ela também é um sistema de circulação vertical, é um sistema também não mecânico, e é específico para garantir acessibilidade, tá? Então, quando eu quero um ambiente acessível, principalmente ambientes comerciais, eu tenho que ter uma rampa ou um elevador para acesso. Melhor. Então, quando eu vou fazer uma dimensão da rampa, a gente vai utilizar a mesma fórmula que a gente usa para calcular a altura da cumieira, tá? Que é a parte mais alta do telhado. Então, eu vou considerar a inclinação dessa rampa, que vai ser igual à altura do meu pé direito, mais a espessura da minha laje, tá? E esse D aqui é a distância horizontal, ou seja, é quanto que a minha rampa ela vai ocupar de projeção horizontal, tá? Pela norma, que é a de acessibilidade, pela norma de bombeiro, a inclinação máxima para a rampa, para acesso de veículo, seria 20%. Então, vamos imaginar aqueles estacionamentos subterrâneos, ou quando eu tenho edifícios, né, rampa de veículo, o máximo que eu posso permitir é 20%, pelo Código de Obras. Agora, quando eu trabalho com rampa para pedestre, o máximo é 10%, tá? Eu não posso ultrapassar isso. O indicado seria 8%, que é uma rampa que ela não vai ser tão pesada e que uma pessoa com cadeira de roda consegue acessar tranquilo. O meu patamar, eu tenho que considerar 1,10 m, tá? O mínimo. E é obrigatório quando eu tenho que vencer um desnível de 2,70 m. Eu tenho que utilizar patamar, tá? Porque se eu tenho uma altura de 2,70 m, pensa uma escada com lance único, uma rampa de lance único, fica muito cansativo. Então, por isso que eu tenho que ter esse patamar. Para definir essas dimensões das larguras da nossa rampa, existem 3 situações, tá? Essas dimensões, elas estão estabelecidas lá na norma de acessibilidade, que é a 9050. Aqui, então, a gente tem, quando eu quero uma rampa para acessar apenas uma pessoa com cadeira de rodas, 90 centímetros é suficiente de largura. Agora, quando eu quero uma rampa para acessar uma pessoa cadeirante e uma pessoa passando, né, caminhando, essa largura tem que ser de 1,20 m a 1,5 m. Agora, quando eu quero uma rampa para acessar 2 pessoas que utilizam cadeira de roda, eu tenho que considerar de 1,5 m a 1,80 m, tá? A largura dela. Aqui, então, seria as dimensões que eu tenho. Essas dimensões vocês podem utilizar para projeto normal, projeto térreo também, porque seria a área que eu preciso para rotacionar uma cadeira de roda. Então, por exemplo, se eu estou nessa direção e eu quero rotacionar, quero virar para cá e eu estou de cadeira de roda, eu considero essa área com 1,20 m. Então, eu tenho que ter um espaço de 1,20 m, tá? Agora, se eu estou nessa direção e quero rotacionar 180 graus, ou seja, eu vou ficar, nesse caso, eu fico de costa para vocês, eu tenho que ter 1,5 m por 1,20 m, tá? Então, aqui seriam as dimensões que vocês vão ter que ter para quando eu quero mudar de direção. Então, nesse caso aqui, eu estou caminhando nessa direção e quero rotacionar aqui 90 graus, então o mínimo seria de 90 centímetros, e essa distância aqui, ó, para eu conseguir rotacionar essa cadeira, tem que ser de 1,20 m. Agora, se eu estou caminhando aqui e quero rotacionar aqui 180 graus, eu tenho que considerar esse espaço aqui de 60 a 1,20 m, essa distância, tá? Aqui, então, seria a representação de um modelo de uma rampa na planta baixa, né? E aqui seria no corte, imaginando o corte. Então, nesse caso aqui, a mesma coisa, quando a minha altura da rampa, ela tá superior a 1,5 m, a gente representa ela tracejado, no pavimento térreo. Agora, quando eu tô no pavimento superior e vou representar essa rampa, ela vem com traço contínuo, porque eu consigo visualizar ela, tá? Eu coloco, então aqui eu tenho o comprimento, então vamos supor que, vamos fazer um cálculo aqui, daquele exemplo anterior. Vamos considerar aquele mesmo cálculo que a gente fez naquela mesma
situação que a gente teve para calcular a escada, para vocês verem quanto que uma rampa ela ocupa de área. Por isso que a maioria das pessoas, das edificações, elas não optam pela rampa, tá? Vamos colocar aqui a inclinação máxima que a gente pode para acesso de pedestre. Então, seria 10%. Então, 0,10, né, que seria 10%. A altura lá que a gente considerou no exemplo da rampa seria de 3 metros, mais 10 centímetros, 0,10, tá? E eu quero descobrir a minha distância. Quanto que dá aqui? Qual que seria a nossa distância horizontal, nossa distância de projeção? Aqui, a gente vai ocupar 31 metros. Eu tenho que ter uma área bem grande, né, para conseguir colocar essa rampa. Só que se a gente for pensar, eu posso pegar esses 31 metros e dividir em quatro lances de rampa, né, para reduzir. Então, colocar uma rampa, igual nesse exemplo aqui que a gente viu. Então, eu tenho um lance aqui, outro aqui, que eu consigo reduzir, em vez de colocar tudo um lance contínuo, porque senão ocupa mais área. O que a gente tem que colocar de simbologia? Então, eu tenho que colocar cotas na planta baixa, a seta do sentido da subida e a inclinação, o nível, nome do desenho e a escala e a indicação da linha de corte, tá? Então, aqui, nesse exemplo aqui, eu tenho, tá vendo essa setinha aqui? Então, eu sei que essa escada, ela tá subindo nesse sentido aqui. Então, aqui eu tenho que colocar a inclinação, então, 10%, 10% e assim por diante. Tenho que colocar as minhas cotas, cotar o patamar e o comprimento de cada lance. Tenho que cotar também a largura dessa rampa, tá? De cada lance da rampa e depois do patamar total. Colocar o nome do desenho e a escala e o nível. Então, por exemplo, aqui eu tenho o nível 0, aqui eu vou ter qual nível, qual que seria esse nível, né? E assim por diante. Então, considerando aquele exemplo lá que a gente fez, aqui seria o nível 0, aqui seria o nível 3,10 dividido por 4. Aqui seria o nível... Aqui seria o nível 0,77. Aqui o nível 1,55 m. O que a gente tem que ter de simbologia no corte? Eu tenho que indicar as cotas verticais, o nível, tá? O nome do desenho, a escala e a achura. Então, vamos supor que eu estou cortando essa parte aqui. Essa parte da escada, ela tá no meu plano de corte. Então, ela aparece achurada, tá?